Salve, salve família vascaína, tamo junto, galera, para mais um vídeo aqui no canal. Como sempre trazendo para você as últimas notícias, novidades e informações de tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí tem muito assunto importante, muito assunto polêmico que a gente vai estar trazendo. Então já peço para todos vocês que são novos aqui no canal, correrem aqui embaixo, se inscreverem no botãozinho vermelho e, mais importante, galera, não esqueça de ativar o sininho de notificações, que também fica logo aqui embaixo do vídeo, ao lado ali do botãozinho vermelho, para que você sempre receba aí todos os avisos do YouTube assim que os nossos vídeos são postados diariamente por aqui. Fechado? Galera, vou trazer aqui a partir de hoje um novo participante aqui no canal, o meu amigo Thomas. Ele tem uma página no Instagram chamada Vascaíno Nato, um cara inteligente, um cara sensato, um cara que traz crônicas sensacionais aí praticamente todas as semanas para a família vascaína. E ele fez aí uma crônica exemplificando e mostrando esse quarto rebaixamento do Vasco de forma inteligente, de forma, como eu falei, extremamente sensata e irônica. Então eu vou deixar com vocês aqui uma crônica curta, mais ou menos aí 1 minuto e meio, 2 minutos, e assim que terminar a gente já volta aqui com as notícias, novidades e informações do nosso clube. Fechado? Um grande abraço, Thomas. Obrigado aí pela sua primeira participação aqui no canal. Tenho certeza que você voltará diversas vezes. Como eu falei, admiro muito seu trabalho e quero aí realmente que você faça parte aqui da família do canal Mário Coelho Vasco. Então, galera, assista. Já volto aqui com as notícias como eu acabei de falar. A vida não é justa. Se fosse esse time do Vasco, jamais seria rebaixado. Elenco muito bem montado, futebol vistoso, mentalidade vencedora, jogadores muito fortes, técnica e fisicamente, contratações pontuais, cirúrgicas durante a competição, comissões técnicas variadas com direito à participação especial de profissionais europeus do mais alto gabarito para aumentar a gama de conhecimento dos atletas, salários religiosamente em dia para jogadores e funcionários, uma live inflamada e super animadora na hora certa do novo presidente eleito com justiça. Um aporte milionário de estalecas douradas conforme promessa de campanha. Empresários sempre prontos para ajudar o clube. Um plano premium intensive ultra tabajara de 15 dias para livrar o time da degola. Foi tudo tão bem feito. Tão bem feito. Alguém me explica como é que esse time caiu. É muito triste, senhoras e senhores, é muito triste. Justamente nessa gestão, com um projeto tão ambicioso, inovador, verdadeiro, estruturado. Fazer o quê, meus amigos? Nunca vai ser só futebol. Especialmente quando se trata de Clube de Regatas Vasco da Gama. Enfim, pelo menos não vamos ter problemas com a adaptação na Série B. Já somos locais por lá. Então, é isso aí. Mostra aí esse momento complicado. Parabéns, Thomas, pelo seu trabalho. Fico triste, obviamente, com o momento que o clube vive, mas exatamente como você falou, né? São contratações que não dá para entender, montagem de elenco fraco, contratações de treinadores ali que, infelizmente, não conheciam nem o Vasco, nem o futebol brasileiro. E o resultado é esse. Quarto rebaixamento em 12 anos aí que mancham a história da nossa instituição. Mas enfim, vamos falar aí hoje no vídeo aqui sobre treinador, permanência ou não de Luxemburgo. Vamos falar também sobre o desmanche do elenco, né? Jogadores que não devem estar continuando. E também contratações, reforços, né? Que o Vasco já começa a se movimentar aí no mercado da bola. Vamos dar nossa opinião sobre jogadores que já vêm sendo especulados. Mas enfim, começar falando da partida dessa quinta-feira, Vasco e Goiás. É um jogo que pode ou não valer alguma coisa, né? Por incrível que pareça, o Vasco aí ainda tem chance de se livrar do rebaixamento. Matematicamente, as chances são praticamente nulas. O Vasco teria que golear o Goiás ali por 11, 12-0 e torcer por uma derrota do Fortaleza contra o Fluminense. Então, eu não tô nem me apegando muito a isso. Mas o Vasco vencendo o Goiás e na justiça conseguindo, né, aquela situação, né, contra o Internacional, anulação de jogo,
que eu basicamente acredito que pode ser que tenha uma reviravolta judicial de um possível tapetão, não que eu queira isso, mas pode ser que venha a acontecer, né? Uma vitória contra o Goiás pode alavancar, né, essa possível virada de mesa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ainda não sabemos como que o Vasco vai estar indo a campo, se vai botar o time titular, né, ou basicamente aquele time considerado titular, com o Castan, com o Pikachu, com o Fernando Miguel, ou se vai usar a base aí de uma vez por todas, né, dando oportunidade para o Lucão, trazendo já os jogadores do Sub-20 ali, né, como o Caio Lopes, como o Matias Galarza, como outros jogadores aí que vêm se destacando. Sinceramente, não sabemos. O clima dentro de São Januário é um clima horroroso, é um clima tenso, é um clima de preocupação, é um clima de mudança. Então, assim que a gente tiver mais notícias sobre essa partida aí de quinta-feira contra o Goiás, a gente traz para vocês provavelmente amanhã de manhã, provavelmente aí no decorrer dos próximos 2 dias. Mas enfim, como eu falei, é um jogo que, apesar de talvez não valer nada, pode ser que valha sim muita coisa, porque em caso de vitória o Vasco chegaria a 41 pontos e talvez ali com a anulação dessa partida contra o Internacional, o Vasco vencendo, ou então levando isso aí para uma discussão política dentro do âmbito ali da CBF, pode ser que algo venha assim ainda ter validade nessa partida aí dessa quinta-feira. Mas enfim, não vamos falar muito disso aqui até a gente saber um pouco mais sobre esse assunto aí no decorrer dessa semana. E agora, falar sobre outros assuntos importantes. Primeiro, treinador, né? Existe uma corrente muito forte dentro do Vasco hoje pela saída do Luxemburgo. Falei sobre isso no vídeo de hoje de manhã. Eu, particularmente, não acho o Luxemburgo um mau treinador, muito pelo contrário, admiro muito a carreira do Luxa. Acho que foi um cara que mudou a diretriz, né, dos treinadores do futebol brasileiro. Teve uma queda de rendimento gigantesca nas últimas, sei lá, 5, 10 temporadas. Ano passado, ano retrasado, conseguiu salvar o Vasco do rebaixamento e, infelizmente, nesse ano agora não conseguiu repetir com sucesso, né, o trabalho que ele havia feito à frente do Vasco ali em 2019. E o que eu acredito é o seguinte, galera, opinião minha, tá? Como eu falo aqui, podemos discordar, vivemos numa democracia, o canal é para isso, para a gente discutir de forma inteligente, de forma que sadia. Eu não acho o Luxemburgo o treinador certo para uma Série B. Eu acho que Série B você precisa de uma mentalidade diferente de Série A, precisa de um treinador que já está acostumado, de repente, ali a pegar um time, que já treinou um time ali, que vai disputar uma competição de muita correria, de muita disposição, de muita raça, de muita força de vontade. Eu não sei se o Luxa é esse nome. Opinião minha. Posso estar errado, já falei isso aqui diversas vezes. Mas para mim o Vasco deveria buscar um treinador com uma nova mentalidade, uma mentalidade que vai trabalhar não só o time profissional, mas que vai enxergar também na base as oportunidades que a gente vai poder estar buscando aí, né, para montar um time e um elenco forte. Mas a gente precisa desse nome para ontem. Quem é esse nome? Sinceramente não sei. Muita gente já falando aí de Fernando Diniz, outras pessoas falando de Lisca doido, outras pessoas falando aí de outros treinadores que poderiam chegar para poder ser, né, esse novo nome. Queria saber de vocês, vascaínos, quem você traria caso o Luxa venha realmente a sair do Vasco, né? Lembrando também que a questão financeira é algo que atrapalha. O Luxa não vai aceitar ganhar 30, 40, 50, 100, 150 mil reais, ele vai querer ganhar um salário maior. E o Vasco não tem condições hoje de estar pagando muita grana. Aí você fala, não, mas que o Luxa aceitou ali ficar de graça. Não vai ficar de graça, esqueçam essa história. Ninguém trabalha de graça no Vasco ou em qualquer outro lugar. Então, hoje a situação é complicada e o Vasco precisa acertar de primeira. O treinador que vier tem que ficar até o final do ano para fazer um trabalho longínquo, um trabalho contínuo, um trabalho de reformulação, recomeço, para que o Vasco possa fazer uma Série B tranquila e sem grandes problemas. Então, na minha opinião, talvez aí essa mudança de mentalidade, essa mudança de diretriz possa vir e possa já começar a partir do Campeonato Carioca. E falando em começo e recomeço, né, e falando ali em reformulação, o elenco do Vasco deve sofrer, né, uma grande limpeza, uma grande faxina, começando ali pelos jogadores que já estão no Vasco há muito tempo, como Leandro Castan, Iago Pikachu, Fernando Miguel, Wesley. Mas aí você também tem que passar pela questão de contrato. Grande maioria desses jogadores tem contrato com o Vasco até o final do ano. Mas o Vasco vai ter que rebolar. O Vasco não vai ter dinheiro para pagar os salários. Já não tinha dinheiro
para pagar na Série A, que dirá na Série B. Então vai ter que sentar, vai ter que conversar, talvez fazer rescisões de contrato amigáveis, tentar ou de repente emprestar algum desses jogadores ali, ou até mesmo ceder algum desses jogadores para outros clubes aí da Série A. A grande maioria deles tem mercado. Leandro Castan tem mercado, Pikachu vai ter mercado, Fernando Miguel já não tenho tanta certeza, é um goleiro mais velho, é um goleiro que não satisfaz, né, as ambições da torcida vascaína. E o que me preocupa muito também são os argentinos, Benítez, Cano e Léo Gil. Léo Gil tem contrato com o Vasco até o meio do ano. Não sei se vai ser tão fácil assim se desfazer do jogador. Cano e Benítez, o Vasco tem contrato até o meio do ano. Provavelmente, se liberar o jogador para voltar antes para a Argentina, o Independente não teria nenhum problema com isso. E o Vasco, por mais que a torcida queira que eles fiquem, né, principalmente Cano e Benítez, as chances de ficarem são muito pequenas. Como eu falei no vídeo de hoje cedo, primeiro, questão financeira. O Vasco não tem condições de pagar salários que os jogadores recebem nesse momento. E segundo, e talvez mais importante, acredito que os jogadores não irão querer ficar no Vasco por questões ali de terem mercado. O Cano hoje provavelmente já tem aí interesse de Internacional, Atlético Mineiro e outros grandes clubes de futebol brasileiro, e o mesmo se aplica para o Martim Benítez. Então a situação é complicada, é uma situação ali que a gente vai ver um desmanche, a gente vai ver o time ali se desmantelando. A grande maioria dos jogadores que devem sair, não ficarei triste, mas jogadores como Cano, como Benítez, realmente me preocupam, porque poderiam formar a base desse recomeço aí de um Vasco para a temporada de 2021. E em relação a jogadores da base que não vinham sendo aproveitados, Lucas Santos, Thiago Reis, e outros ali que vinham no momento sendo preteridos pelo Vanderlei Luxemburgo, acredito que primeiro a gente tem que definir o novo treinador para depois entender se esses atletas seriam ou não aproveitados, e caso não aproveitados, de repente sendo emprestados aí para outros clubes do futebol brasileiro. E agora, entrando na questão de reforços, o Vasco aí já se movimenta, já busca ali, né? Observa possíveis nomes e possíveis contratações. Hoje surgiu o nome de um atacante de apenas 22 anos, chamado Gustavo Coutinho. É um jogador que é do Fortaleza, está emprestado a Cabofriense. Aí eu te pergunto, será que o Vasco vai buscar um jogador que pertence ao Fortaleza e está emprestado a Cabofriense? Será que esse é o nome certo para vir vestir a camisa do Vasco? Será que não temos ali na base um MT que pode ser muito mais aproveitado? O Vasco não pode errar em contratações. O Vasco não pode contratar 30 jogadores para que 2 ou 3 deem certo. O Vasco tem que contratar 7 ou 8 jogadores que cheguem para serem titulares, que cheguem para resolver o problema. Jogadores que não estão na Série D do Campeonato Brasileiro ou sequer estão jogando alguma série do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem que buscar jogadores que vão chegar e vão assumir essa bronca e vão honrar essa cruz de malta. Então, todo o respeito ao Gustavo Coutinho, todo o respeito a um jogador que está na Cabofriense, todo o respeito a um jogador que pertence ao Fortaleza, mas não é o tipo de contratação que eu quero ver chegando. Não quero ver mais Gustavo Torres, não quero ver mais Jadsons, não quero ver mais aquele atacante que estava na Argentina, que veio para o Vasco e sequer fez um gol com a camisa vascaína. Eu quero jogadores que cheguem como Cano para resolver, como Benítez para resolver. E com a base, com os jogadores que nós temos ali, que tem potencial para poder assumir essa responsabilidade, um Juninho, um Lucão, de repente um Miranda, um Caio Lopes, a gente possa montar um time forte, a gente possa montar um grupo forte para poder passar sem problemas pela Série B, fazer uma grande Copa do Brasil e quem sabe já no Campeonato Carioca a gente vê essa reformulação, mas não será trazendo jogadores de Cabofriense, não será trazendo jogadores que disputam uma Série D, e sim jogadores capazes de chegarem e resolver os problemas que nós temos no momento, sim com salário baixo, sim com potencial alto. Diversos times do Campeonato Brasileiro já fizeram isso no passado, e o Vasco, se fizer de forma inteligente e não ficar
na mão de empresários, nós podemos sim começar do zero e começar uma história positiva, mesmo numa Série B de Campeonato Brasileiro. Minha opinião, quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Como eu falei, deixa aquele like no vídeo para dar uma moral aqui pro nosso trabalho. Você que é novo, você que é nova, se inscreva aqui no botãozinho vermelho e, como sempre, peço pra galera, compartilhe o vídeo, porque não podemos desistir. Aqui vai ser um canal de luta, aqui vai ser um canal de cobrança e aqui vai ser um canal que nós, torcedores do Vasco unidos, vamos sempre estar ao lado do clube, não da diretoria, quando estiver fazendo cagada, quando estiver mentindo pro torcedor. Mas quando fizer coisas positivas, é óbvio que a gente vai mostrar aqui e de alguma forma vai incentivar que mais coisas positivas sejam feitas para que o Vasco possa recomeçar e possa de uma vez por todas sair dessa lama que o clube se encontra há tantos e tantos anos. Um grande abraço, saudações vascaínas, porque aqui é Vasco. Valeu!